Bom, pessoal, eu preciso interromper a outra gravação, então vou continuar exatamente de onde eu estava falando, né, dos teoremas de conservação. E o primeiro teorema ele surge diretamente aí da lei de Newton, que é o caso que eu tenho sistemas inerciais. Sistemas inerciais são aqueles para os quais a força ela é nula. Se a força é nula, isso significa que P ponto é igual a zero. Ou que, né, então uma coisa é consequência da outra aqui, que P, momento linear, é igual a uma constante. Certo? Então, quando a força é zero, eu tenho o chamado teorema de conservação para o momento linear de uma partícula. Né? Então, o momento no início e no final desse movimento, que está acontecendo sem a ação de uma força, ele não muda. Né? Então, isso é bastante útil para a gente descrever sistemas com colisões, por exemplo. Tá? Então, o momento linear ele tem uma contrapartida angular, certo? Que é o chamado momento angular. Esse momento angular ele é definido aí como, deixa eu até escrever aqui, momento angular. Esse momento angular ele é definido como L, que é igual ao produto vetorial de R com P, onde R determina a posição da partícula e P o momento dessas partículas. Então, se eu pensar no plano que contém o vetor posição e o vetor velocidade, certo? O momento angular ele vai estar aí perpendicular a esse plano. No entanto, notem que direto a gente consegue ver que se a partícula estivesse movendo na mesma direção do que a velocidade que ela tem, significa que ela está andando em linha reta, certo? Então significa que o momento linear ele é paralelo ao deslocamento. E se ele é paralelo, o produto vetorial entre dois vetores que são paralelos é nulo. Então, não tem momento angular. Significa que ele não está fazendo um movimento de curva. Certo? É isso que significa. Porque para que ele faça algum movimento de curva, vamos dizer assim, eu teria que ter o vetor R numa... Desculpa, deixa eu fazer direito isso aqui. Eu teria que ter... Deixa eu pôr um sistema coordenado aqui, que acho que fica mais fácil de ver. Suponha então que eu tenha aí uma partícula. Esse é o raio posição, certo? E se essa partícula estivesse movendo nessa direção, o raio ele cresce, ele varia no tempo nessa direção, uma vez que a velocidade v vai estar nessa direção. Agora, suponha que eu tenha uma outra velocidade. Nesse caso, né, só para deixar enfatizado, o R é paralelo a V. Opa. Portanto, o produto vetorial de dois vetores paralelos é nulo. Agora, suponha que eu tenha a velocidade aqui e não mais lá. Significa que esse corpo vai começar a fazer um movimento de órbita, né, em torno de algum ponto aí, ou mesmo, dependendo de como a velocidade varia, ele vai estar girando, vamos colocar assim. Aí o raio não é mais paralelo, então existe um momento angular. Agora, se esse plano IJ aqui for o plano que contém esses dois vetores, então o momento angular ele vai, dado R vetor P, ele vai estar saindo do plano aí, certo? Lembrando, R vetor P a gente pode usar a regra da mão direita. Lembrando que o produto vetorial não é comutativo, então R vetor P é diferente de R vetor de P vetor R. A gente pode, né, também definir
lembra que eu tinha uma relação com o momento linear que me levava à força. Segundo a lei de Newton, me fala que a variação do momento linear é força. Eu posso definir também um momento de força associado a esse movimento que tem essa componente rotacional aí, tá? Que é o chamado torque. Tá? Em que o torque ele é dado pelo produto vetorial de R com a força, certo? Mais uma vez, se houver uma força que tenha uma componente que não seja paralela ao raio, então eu vou ter um torque diferente de zero. Porque se a força estiver atuando no na mesma direção que o raio vetor, significa que esse cara vai estar nessa situação em que eu coloquei primeiro, em que a velocidade aumenta ou diminui, ou mesmo permanece constante se a força for nula, nessa direção. Então, se houver uma componente da força que faça com que haja esse movimento de tirar esse movimento circular aqui, vamos colocar, então existe aí um torque, beleza? Essa é uma expressão, depois a gente pode até mostrar que ela se torna uma expressão muito similar à segunda lei de Newton, né? A gente pode primeiro olhar para o que acontece desse lado aqui, né? Então, só fazendo uma breve demonstração, eu tenho que o torque igual ao produto vetorial de R com F, substituindo a força pela segunda lei de Newton, eu tenho que o produto vetorial de M com V, né, V ponto, certo? Então, só substituir a força que está aí. E agora a gente pode trabalhar, né, com uma outra expressão. Deixa essa aqui esperando. Vamos trabalhar com essa expressão aqui, ó, ddt. Tá vendo que aqui a derivada está só na velocidade. Mas o que é a derivada desse produto vetorial que aparece aqui, ó, RMV? Tá? Tá vendo que isso é diferente disso? Porque aqui a derivada está atuando sobre os dois termos. Usando a regra da cadeia, isso me leva a R ponto, vetor MV, mais R vetor MV ponto, que é esse termo que está aqui. No entanto, olha para esse outro termo que aparece aqui. Eu posso escrevê-los como sendo m, porque o m é uma constante, né? A gente está considerando que a massa não varia no tempo. M, r ponto, que é nada mais do que v, vetor v. Certo? V é paralelo a ele mesmo. Portanto, esse produto vetorial aqui é nulo, né? E o que sobra é que esse termo que está aqui é exatamente a derivada, né? Então, eu tenho que n igual a ddt de R vetor mv, só que o mv aí é o próprio momento, tá? Se vocês se lembrarem, R vetor P é o momento angular. Então, isso aqui é momento angular, de tal forma que depois de toda essa... Opa, desculpa. Depois de toda essa dedução, a gente tem aí um análogo para a segunda lei de Newton, mas quando leva-se em consideração movimentos, forças que geram torque, que o torque é dado pela derivada do momento angular, tá? Tá vendo? Ela tem uma cara muito similar, por isso que a gente chama isso aqui com um momento de força, certo? Porque depende de um momento, da derivada de um momento. E aí a gente tem mais uma lei de conservação, porque se o torque for nulo, isso significa que o momento angular ele é constante no tempo.
certo? Porque quando uma derivada de uma função é nula, significa que essa função ela é constante em relação à derivada, à coordenada que a gente está derivando. Então, a gente tem aí a conservação do momento angular de uma partícula. Se o torque for nulo, então o momento angular não muda. Tá? Isso é bastante importante para a gente na física como um todo. Tá? Então, a gente já falou da segunda lei de Newton, a gente estendeu a segunda lei de Newton para trabalhar com o torque. O próximo passo agora é a gente olhar para o trabalho, porque o que acontece é o seguinte: o que a força faz? Né? Pensa na segunda lei de Newton, ou mesmo na questão do torque. Ela muda a velocidade. Se há uma mudança na velocidade, consequentemente há uma mudança na energia cinética. Então, forças tendem, dependendo de como elas são organizadas com relação ao movimento, forças tendem a realizar trabalho, porque mudança de energia significa realizar trabalho. Tá? Então, a gente pode considerar agora o trabalho realizado por uma força em relação a um caminho. Porque olha o que acontece. Imagina que eu tenho uma primeira configuração, não que isso aqui seja uma partícula, nada, uma configuração que eu vou chamar de 1, certo? E vai levar o sistema para uma segunda configuração, 2. E isso é feito num dado caminho, descrito por elementos de caminho ds. Tá? Então eu tenho aí elementos infinitesimais de caminho, então eu tenho a ação de uma força, e essa força que leva ao deslocamento. Tá? Então eu posso definir esse trabalho nesse caminho como sendo uma integral de caminho, tá? De 1 até 2 aí, né? Da configuração 1 até a configuração 2, do produto escalar da força com relação a ds. Por que isso? Porque o produto escalar ele faz o seguinte, ele é só diferente de zero para a coordenada da força que for paralela ao ds. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma mudança no movimento, ou seja, uma mudança na velocidade, se essa força tiver uma componente na direção do deslocamento aqui. Então, forças que têm somente componentes perpendiculares ao movimento, por exemplo aqui, não mudam a velocidade nesse caminho, né? No caminho de 1 para 2. Então, o que acontece é que ela não realiza trabalho. Então, para que realizar trabalho, a gente usa aí essa definição em termos do produto escalar, certo? Para uma massa constante, a gente pode escrever esse trabalho aí como sendo a massa, né, tirando aqui da força, igual a integral de caminho da derivada no tempo da velocidade, certo? dp dt, da velocidade, escalar o ds. Só que, e aí a vantagem da gente usar elementos infinitesimais. Naquele elemento infinitesimal, eu posso considerar que o corpo tem uma velocidade instantânea, certo? Para aquele intervalo de tempo instantâneo, de forma que eu possa escrever a gente pode escrever o seguinte, ó, v instantâneo ali igual a ds dt. Como isso aqui é instantâneo, o v é constante, então eu posso, né, os matemáticos que não olhem para isso, mas eu posso escrever o ds como sendo aí um vdt. Justamente porque a gente está usando esses elementos infinitesimais. Então, o que eu tenho aqui, ó, é um v dt. Tá? Agora vamos olhar para esse termo que está aqui. Para que a gente possa entender esse termo, vamos mais uma vez olhar para a derivada
de V escalar V. Certo? Tá vendo que é diferente do que está escrito aqui. Aqui, ó, a derivada atua só sobre o primeiro V. Certo? É derivada de V com relação produto escalar com o próximo V, que é diferente disso. Então, atuando a regra da cadeia, eu tenho aí V ponto, escalar V, mais V escalar V ponto, certo? A derivada do primeiro escalar o segundo, mais a derivada, o primeiro vezes escalar a derivada do segundo. Lembrem-se que o produto escalar ele é comutativo, né? Então, isso significa que V ponto escalar V igual a V escalar V ponto, de tal forma que eu posso juntar esses dois termos como sendo aí um V ponto escalar V, que é exatamente o que esse cara aparece aqui sem esse 2, né? Então eu posso escrever essa integral aí como sendo m sobre 2, esse 2 vem daqui porque ele passa dividindo, da integral no caminho de 1 até 2, da derivada com relação ao tempo de V escalar V, só que V escalar V, quando eu tomo o produto escalar de um vetor com ele mesmo, o que eu tenho é o módulo ao quadrado desse vetor. V ao quadrado dt. Desculpe. Pelo teorema fundamental do cálculo, né, a integral de uma derivada aí vai ser o argumento analisado nos limites de integração. Então isso aqui dá V ao quadrado na configuração 2 menos V ao quadrado na configuração 1. E aí, isso aqui já é bastante conhecido da gente, né? M, V ao quadrado sobre 2, a gente define como energia cinética. Então, isso aqui é T2, a energia cinética do corpo de massa M no ponto 2, porque no ponto 2 ele tem velocidade 2, menos T1. Então, o trabalho nada mais leva do que a uma variação no momento, na energia cinética do sistema. Beleza? Então, ou seja, sempre que eu tenho uma força atuando num sistema, se houver componente dessa força na direção de deslocamento, eu defino um trabalho e esse trabalho vai mudar a energia do sistema. Existem casos especiais de forças que são ditas conservativas, que são aquelas forças que não mudam a energia do sistema em si, certo? Nesse caso, significa que a energia final igual à energia inicial, de tal forma que essa integral, quando eu vou até um ponto e volto, eu posso definir uma integral num caminho fechado aí do trabalho F escalar ds igual a zero, porque não há mudança, né, na energia. Esse tipo de força são forças que o trabalho independe do caminho, né? Então, elas são forças que são ditas forças conservativas, que são forças em que não há... Gente, aqui é ds, tá? Só para... Em que... se eu saio da configuração, melhor desenhar, da configuração 1 até a configuração 2, por esse caminho, por exemplo, e volto por outro, e o trabalho 1, 2 igual ao trabalho 2, 1, significa que se o trabalho for independente do caminho, essa integral aqui ela é nula. Então, para campos conservativos, a gente pode definir uma função da posição, que é o chamado função potencial, tal que essa força ela possa ser descrita como menos o gradiente desse potencial, né? Que mais tarde a gente vai ver que a gente pode considerar como uma energia potencial. Lembrando que o gradiente, né, vocês devem saber disso, mas que o gradiente aí nada mais é do que uma soma de I de 1 até 3 de del xi
na direção y, né? Onde x1 é a derivada com relação a x, x2 é a derivada com relação a y, x3 é a derivada com relação a z. Então, se o trabalho ele é independente do caminho, então deve ser possível a gente expressar esse trabalho como uma mudança numa quantidade que dependa somente das configurações iniciais e finais, certo? Então a gente pode pegar a definição de trabalho, né, do elemento de trabalho aí, que é f escalar ds. Nossa, está difícil fazer um S. S escalar ds. Substituir essa definição da força em termos do gradiente do potencial. Então, menos o gradiente de V. Eu vou deixar de colocar o V de R, mas é um potencial da posição, tá? Escalar ds. Certo? Lembrando que o V, como ele é uma função de R, ele é uma função de x, y e z. Tá? Se eu quiser escrever uma diferencial desse V, porque assim, se o x variar, varia o V. Se o y variar, varia o V. Se o z variar, o V também varia. Então, esse gradiente que está aqui, né, ele é um gradiente com derivadas em x, y, z. Então eu preciso olhar para a variação do V com relação a essas coordenadas, de tal forma que isso vai ser escrito como menos a derivada do V com relação ao x dx, certo? Na direção y, mais a derivada do V com relação ao y dy na direção j, mais a derivada do V com relação a z dz na direção k. Tá? Isso aqui é o gradiente escalar ds. Só que quem que é o ds? O ds vai ser dx na direção y mais dy na direção j mais dz na direção k. Tomando o produto escalar, é fácil da gente ver que isso aí, então, vai ser menos del v del x. Gente, desculpa, eu fiz errado isso aqui. Não tem esses dx, né? É só a variação com relação a x. Tá? Só juntar os termos aqui para ficar mais bonitinho. Essa é a vantagem de fazer virtualmente. Fazer isso na lousa dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? Então eu tenho aqui o produto escalar disso com isso. Opa. Aí a gente faz assim, ó, que bonito. Tá? E sobe esse cara para cá. Então eu tenho dv dx mais del v del y dy mais del v del z dz. E aí a gente já viu, já consegue notar que isso aqui nada mais é do que menos dv, certo? O elemento infinitesimal com relação à mudança nessas coordenadas. Então, o que aparece é o seguinte, né, sumarizando aí, é que f escalar ds pode ser escrito como menos dv. Se eu integrar isso aí da configuração 1 até a configuração 2, né, desse lado a gente sabe que eu tenho trabalho 1, 2, igual a menos v na configuração 2, menos v na configuração 1. Então isso aqui, ó, é menos ΔV. Tá? Então, é o que eu estava falando. Se o trabalho independe do caminho, eu posso comparar esse trabalho com uma função que depende somente das coordenadas nos extremos desse caminho. Não me importa o que aconteceu no meio. Mas a gente também notou que isso aqui também é igual a ΔT. De tal forma que
ΔT mais ΔV igual a zero. Eu posso, sem perda de generalidade, escrever ΔT mais V. O que eu tenho agora é uma função que é a energia cinética. Eu tenho outra função escalar que é a energia potencial. A soma da energia potencial com a energia cinética é a energia total. E o que a gente acabou de mostrar é o seguinte: a variação da energia total é nula. Então, a energia se conserva. Quando? Sob a ação de forças que são não dissipativas, de forças que são conservativas. Por quê? A única forma de eu definir a força em termos de um potencial que foi feito aqui é se essa força for conservativa, ou seja, o trabalho independe da posição. Tá? Então a gente tem aí mais um teorema de conservação, né? Então a gente já tem três. A gente tem a conservação do momento linear, certo? Que acontece quando não existem forças atuando sobre o sistema. Eu tenho a conservação do momento angular, que acontece quando não existe torque atuando sobre o sistema. E a gente tem a conservação da energia quando a força ela é conservativa. Tá? Então a gente tem os três pilares aí da mecânica, que são esses teoremas de conservação. Beleza? Então, basicamente a gente pode sumarizar por aqui, e na próxima aula eu volto para trabalhar agora com sistemas de partículas, tá bom? É isso, refaçam todas essas contas, porque querendo ou não, aqui a gente viu um curso praticamente inteiro de mecânica, certo? Sem entrar nos detalhes, é lógico, de como operacionalizar essas coisas, mas os conceitos são esses, né? E o conceito fundamental é que a gente vai trabalhar em termos de referenciais que são inerciais. Porque vocês viram que tudo aqui foi centrado na segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton, na forma que ela foi apresentada, ela vale para referenciais que são inerciais. Beleza?